O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, os evangelhos destes dias, até Pentecostes, são os evangelhos de Jesus na última ceia. Aqui nós estamos nos versículos finais do capítulo 15. Nesse capítulo 15, Jesus começou falando da videira, a união que nós precisamos ter com Ele. E essa união que nós temos com Jesus na videira, ela é realizada de forma bem real e concreta pelo Espírito Santo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo. É essa a realidade, é esse tipo de unidade que Jesus está nos falando. E como é que nós podemos ter essa unidade com Ele, com Jesus? Jesus nos disse, foi o evangelho que nós lemos ontem no domingo, precisamos, em primeiro lugar, cumprir os mandamentos, ou seja, aquilo que nós costumamos dizer, estar em estado de graça. Se eu cumpro os mandamentos e não ofendo a Deus, se eu estou em estado de graça, se eu me fui batizado, se eu recebo a confissão, então, a partir daí, vai crescendo uma amizade nossa com Jesus. Essa amizade significa que Jesus começa a revelar a sua intimidade para nós. Não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Ele vai revelando as coisas para nós e nós vamos ficando unidos a Ele cada vez mais, cada vez mais. Essa unidade, ela chega até o ápice, o cume, o ponto maior, é o evangelho de hoje. Até aqui eu coloquei o contexto, para você entender. O evangelho de hoje, Jesus, que foi crucificado e perseguido, diz para nós que estamos unidos a Ele, muito unidos a Ele, nós também seremos perseguidos. Estranhamente, algumas pessoas acham que, seguindo a Deus vai dar tudo certo. Eu entrei na igreja, e agora que eu entrei na igreja, vai estar tudo redondinho, porque eu estou agradando a Deus, então vai dar tudo certo magicamente. Jesus, que quer aumentar a nossa fé, Ele diz isso. Vejam: dareis testemunho, ou seja, martírio. Nós iremos seguir o mesmo caminho do nosso divino esposo. Ele morreu e se entregou por nós. Quando os sumos sacerdotes mataram Jesus, eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Eles disseram: Jesus se fez Deus. Sendo homem, ele se coloca no lugar de Deus.
Então precisamos matá-lo, porque ele é um rebelde. Ele quer ser considerado Deus. Então vejam que aqui está a luta entre dois espíritos. Entre o Espírito Santo e o príncipe desse mundo, Satanás. Vejam, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade que procede do Pai, dá testemunho de Jesus. O maior mártir é o Espírito Santo. Ele é a grande testemunha de Cristo. É Ele quem atesta no nosso coração. Deus revela para nós e nos diz: olha, quando vocês adoram Jesus, quando vocês amam Jesus, quando vocês entregam a vida de vocês para Jesus, vocês não estão cometendo idolatria, não estão fazendo uma coisa errada. Jesus é Deus mesmo. Esse é o Espírito Santo. Já o espírito do príncipe desse mundo, Satanás, ele faz o contrário. Ele faz com que as pessoas tenham ódio de Jesus e pensem que o cristianismo, adorar Jesus e amar Jesus, é uma abominação. Vocês vão dizer assim: mas padre, isso era lá há 2000 anos atrás. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo ama Jesus. Lê do engano. Por quê? Vejam, nunca o cristianismo foi tão perseguido e tão incômodo. Qual é o projeto do mundo moderno, século 21? O projeto é o seguinte: as pessoas querem fazer um governo mundial. Para que haja um governo mundial, é necessário que haja uma religião mundial. Que religião mundial é essa? É uma religião onde todas as religiões são boas, porque todas elas são verdadeiras e ao mesmo tempo todas elas são falsas e inadequadas. Eles contam para nós a historinha do elefante. 5 cegos estavam andando e encontraram um elefante. Um cego pegou na orelha do elefante e disse: nossa, o elefante parece um couro. O outro cego abraçou a presa, o marfim do elefante. Diz: nada disso, que couro que nada. O elefante parece uma coisa muito dura, um mármore. O outro abraçou o rabo. Ah, vocês são loucos. O elefante parece um chicotinho com um pompom na ponta. O outro abraçou a pata do elefante e disse: que nada, o elefante é uma coluna. E assim por diante. Cada um dos cegos abraçou um lado do elefante. E daqui a pouco os cegos estavam todos brigando. Moral da história: cada religião colhe um aspecto de Deus. Não é necessário brigar, nós todos podemos ter uma única religião, felizes e contentes. Por quê? Porque cada religião colhe um aspecto de Deus. Deus é muito grande, nós somos cegos, Deus é o elefante. O cristianismo colhe um aspecto de Deus, o islamismo outro aspecto de Deus, o budismo um outro aspecto, o shintoísmo, o animismo e assim por diante. As religiões mundiais não precisam brigar entre si, porque cada um acolhe uma coisa e um aspecto de Deus. Só que tem um detalhe, e aqui está o problema. Nós cristãos, os cristãos verdadeiros, os cristãos tradicionais, não essa mixórdia que estão fazendo o cristianismo, estão transformando o cristianismo numa conversa fiada. O cristianismo de verdade de Jesus Cristo, nós cremos que Jesus é Deus. Jesus não é um aspecto de Deus. O cristianismo não é um grupo de pessoas
que fazendo orações colheu um aspecto da divindade. Não, o cristianismo, Deus veio. Então, das duas, uma. Ou o cristianismo é a única religião verdadeira, porque Deus, de verdade, se fez homem. Maomé não pretende ser Deus, ele é só um profeta. Buda não pretende ser Deus, ele é só um iluminado. Confúcio não pretende ser Deus, ele é só um filósofo. Moisés não pretende ser Deus, ele é somente aquele que subiu no monte, se encontrou com Deus e trouxe a lei. Mas Jesus foi crucificado exatamente porque ele era filho de Deus. E os homens não podiam aceitar isso. E rejeitaram Jesus. E nós cristãos que temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade em nossos corações, o Espírito da testemunha de Jesus, e nós sabemos que Jesus é Deus. Portanto, o cristianismo é a única religião verdadeira. Porque Deus veio aqui na história, se fez homem. E rejeitá-lo é um grave erro. E aceitá-lo é a maravilha, é a salvação. Portanto, o cristianismo não dá para reconciliar. O cristianismo tradicional não pode ser reconciliado com este projeto de religião mundial. Essa religião mundial, onde todas as religiões colhem um aspecto de Deus. Jesus não é um aspecto de Deus, ele é Deus. Então nós temos uma coisa que nenhuma religião tem. Nós temos Deus histórico. Nós temos Deus que veio aqui na história. E portanto, nós precisamos aceitá-lo. E é essa a obra do Espírito Santo. E qual é a obra de Satanás? Convencer as pessoas que isso é uma grande abominação, que o cristianismo é um grande erro. Portanto, Satanás quer inspirar teólogos modernos para transformar o cristianismo numa religião igual às outras, acrescentar água no cristianismo, diluir o cristianismo, para que ele perca essa densidade de verdade. Então, qual é o projeto político mundial? É o seguinte: Jesus não é Deus. Teólogos modernos dizem assim: a metáfora do Deus encarnado. Não é que Jesus se encarnou, é Deus que se encarnou, é uma metáfora. É uma metáfora. Assim como Jesus é Deus encarnado, todos nós podemos nos tornar, filhos de Deus, porque também nós somos de alguma forma a encarnação de Deus. Pronto, se transformou o cristianismo numa mixórdia, uma bobagem. E se você, tradicionalista, continua insistindo que Jesus é Deus, você está fazendo confusão, você é responsável pela guerra. Sim, porque os cegos vão brigar, porque você não cede. Você tem que ceder e dizer que Jesus não é Deus, ele é um aspecto de Deus. E assim todas as religiões viverão num congraçamento pacífico. Vejam, ninguém de nós quer a guerra, mas o cristianismo desde o início quer sim, tem uma pretensão sim, universal: ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei discípulos, ide por todo mundo, batizai todos os povos, ide por todo mundo, convertei todas as nações, todas as pessoas.
E com isso, por mais que a gente seja pedagógico, bonzinho, suave, delicado, meigo, com isso nós vamos incomodar as pessoas. Porque nós vamos estar dizendo, olha, Jesus é a verdade, esse negócio aí que você está seguindo não é a verdade. Você está seguindo um falso Deus. É isso que atesta o Espírito Santo. E ao atestar isso, o Espírito Santo faz de nós mártires, testemunhas. Testemunhas. E não somente Jesus é Deus, e isso nós temos em comum com todos os cristãos tradicionais, mas esse Jesus que é Deus, deu o poder a homens escolhidos, os apóstolos, aqui na última ceia, nesse mesmo ambiente aqui em que nós estamos no Evangelho de hoje, e disse, pegou o pão e disse, isso é meu corpo, pegou o vinho e disse, esse é meu sangue. Isso quer dizer que, se Jesus veio, só o cristianismo é verdadeiro. E se ele está presente no sacrário de verdade, somente a Igreja Católica, que tem o sacerdócio católico com a verdade católica, é verdadeira religião de Cristo, porque ele está presente de verdade. Vejam, as outras religiões perseguem os cristãos, porque acham que é idolatria adorar Cristo. Os cristãos perseguem os católicos, porque acham que é idolatria adorar o Santíssimo Sacramento. E então, matando-vos, julgarão estar prestando culto a Deus. Acabando com esses idólatras, católicos loucos. Jesus então, no Evangelho de hoje, ele não convoca uma jihad, uma guerra santa, para que a gente vá lá e mate. Não, Jesus está só dizendo, o Espírito Santo virá no coração de vocês, vocês vão dar testemunha, se vocês começarem a morrer, assusta não. Eu estou dizendo isso para que quando acontecer, vocês se lembrem. A esposa, que é a igreja, segue o caminho do seu esposo crucificado. O cristianismo não é algo pelo qual nós matamos, é algo pelo qual nós morremos. Porque o Espírito Santo dá testemunho da verdade. E esse testemunho é martiria, é martírio.